Olá pessoal, passando aqui hoje gravando esse vídeo para falar dos impactos na Bossa Nova e nas nossas startups em relação ao caso do Silicon Valley Bank, que foi fechado na última sexta-feira. Deixei para falar somente hoje porque tinha muito barulho e ruído na grande mídia e no mainstream com informações desencontradas sobre este assunto durante o final de semana. Aliás, não vou usar esse vídeo para explicar o que aconteceu, até porque tem centenas de textos e matérias sobre este fato explicando exatamente o que aconteceu, a história dos saques em massa na semana passada. Mas vou falar para vocês dos reflexos no ecossistema de startups dentro do Brasil e as possibilidades do tal efeito dominó no sistema financeiro brasileiro. Bom, vamos lá. Primeiro, a Bossa Nova tomou a decisão de sacar os seus recursos deste banco na última quinta-feira e resolveu sacar totalmente na sexta-feira após o almoço, ou seja, antes da intervenção do Fundo Garantidor do Sistema Financeiro Americano nesse banco. Alertamos na tarde da sexta-feira para os nossos startups também sacarem os seus recursos daquele banco. Não temos notícias das nossas startups tenham ficado com recursos presos além do valor que já estava garantido pelo FDIC. Nós recebemos nesse final de semana também dezenas de reportes de gestores de fundos internacionais e todos relataram que o percentual do impacto desta situação do SVB nos seus portfólios era muito pequeno. Aliás, nós somos cotistas de vários desses fundos. Portanto, não teremos startups do nosso ecossistema Bossa Nova com problemas de caixa e nas suas operações, porque de qualquer forma, nossos times de consultores estavam bem confiantes que o governo americano iria garantir os saques de forma integral, coisa que terminou acontecendo no domingo agora passado à noite. Apesar do caso do SBV ser um alerta no sistema financeiro mundial, não vejo relação e nenhuma motivação para sacarmos dinheiro dos bancos digitais brasileiros como o Nubank, C6 e o Inter, por exemplo. Aliás, o Nubank já declarou que não tem nenhuma exposição ou qualquer exposição ao Silicon Valley Bank e, se você for verificar, o índice Basileia do Nubank é 17,7% e de mobilização é de apenas de 0,5%, ou seja, são muito bons os índices e melhor do que muitos bancos tradicionais. Mas, João, não poderia ser esse caso do Silicon Valley Bank um prenúncio da extinção em massa das startups? Olha, presta atenção. Estima-se que 20% das startups mundiais tinham conta nesse banco. Ou seja, aproximadamente 40 mil startups não conseguiriam sacar os seus recursos se, e apenas se, não tivesse um fundo garantidor do governo americano. Mas, ainda assim, meus amigos, por outro lado, 80% das demais startups do mundo não tinham conta nesse banco. Percebe que poderia abalar, mas não acabaria o ecossistema? Consegue entender a diferença? Bom, apesar do Silicon Valley Bank historicamente ser o banco das startups e ter colaborado muito nesses últimos 40 anos para o desenvolvimento desse mercado, esse episódio não é o fim do mundo e tampouco é o fim das startups. Portanto, muito cuidado com as matérias sensacionalistas alardeando o caos sobre o mercado financeiro, sobre venture capital e principalmente sobre as startups. Empresas inovadoras de tecnologia são resilientes e muito maiores do que aconteceu com esse banco. Anota aí o que eu estou te dizendo. Elas foram, são e serão o futuro de toda a nossa sociedade. Acalma, fica tranquilo que continuaremos trabalhando da mesma forma. Os investimentos continuam. Aliás, freio de arrumação, ajustes, alarde são sempre necessários e acontecem para melhorar o nosso ecossistema e não para piorar, para a tristeza dos que alardeiam o caos e torcem contra nós. Um abraço do João Kepler aqui.